Fala pessoal, existe uma possibilidade de Angola se tornar o 29º Estado brasileiro? Cara, isto é só de zoeira, entendeu? Mas vamos lá ver essas razões que o nosso amigo Jorão Matias acabou apresentando aqui no vídeo. Por estes motivos que Angola pode se tornar no 29º Estado brasileiro, né? Tiram essa ideia da nossa cabeça, entendeu, rapaz? Vocês que são brasileiros, tiram essa ideia da nossa cabeça. Não, isso não existe. Tipo, me recuso. Inscreva no canal, atenção, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Vamos lá ver esse vídeo. Na próxima Guiana brasileira, depois de Portugal. Eu tô morando em Angola e hoje, galera... E nós já sabemos disso. Começamos mais com eu estou morando em Angola. De tudo, eu estou morando em Angola, não estou morando na Angola. Para começar, quando você junta Angola e Portugal, você vai perceber que 95% dos imigrantes brasileiros no mundo que vivem em países da CPLP estão simplesmente nesses dois países. E pelo que me lembro, um dos motivos que fez com que Portugal se tornasse uma... Como é que ele disse? E Portugal, você vai perceber que 95% dos imigrantes brasileiros no mundo que vivem em países da CPLP estão simplesmente nesses dois países. E pelo que me lembro, um dos motivos que fez com que Portugal se tornasse uma Guiana brasileira é a questão do crescente número de imigrantes brasileiros em Portugal. Cresceu absurdamente. Só que isso não é diferente do que está acontecendo em Angola. E se você olhar com muita atenção este gráfico aqui, você vai perceber duas coisas importantes. A primeira é que em apenas 5 anos, o número de brasileiros imigrando para Angola, ele cresceu consideravelmente, né? Sem parar. É óbvio, com algumas oscilações, mas no tempo ele só cresceu. Número 2. Cara, e cresceu na véspera da pandemia. Da mesma forma que Portugal recebeu uma carga de imigrantes brasileiros em 2023 de aproximadamente 150 mil novos pedidos autorizados. Em Angola, isso aconteceu do ano de 2021 a 2022, em que o número de imigrantes brasileiros dobrou. Então ele cresceu mais de 50%, né? E você vê ali o pico. Esse crescimento foi tão absurdo que bateu o recorde de imigração brasileira em Angola, né, no século. E quando você pensa, não, o número vai começar a baixar, ele não vai simplesmente baixar. Porque os outros motivos que eu vou falar que vão justificar isso. Mas enquanto eu gravava, né, esse vídeo, eu assisti um vídeo da Giovana, que é uma influenciadora brasileira que vive em Angola, dando dica de como estrangeiros ou brasileiros conseguiriam aproveitar mais Angola. Inclusive, já tá fazendo uma publicidade aqui para ela. Eles sigam, tá? Muito bom. Espero gravar uma vez com ela também, né? E o que eu percebi nos comentários é que mais e mais brasileiros estão aí para Angola. E a prova é que um dos comentários nesse vídeo era de uma brasileira que vai se mudar para Angola em 3 meses. Ela falava o seguinte: estou de mudança para Luanda daqui a 3 meses. Para quem não sabe, Luanda é capital de Angola. Estou viciada nos seus conteúdos. Obrigado por compartilhar tanto. É de aquecer o coração, né? Aquele jeito brasileiro de falar. E segundo o relatório anual do Ministério das Relações Exteriores, que é o Itamaraty, esse relatório foi de 2023, existem atualmente 25 mil brasileiros em Angola. Esse número representa 63% de todos os brasileiros que vivem no continente africano. Então, um continente com mais de 50 países. É absurdo esse número. Quando você faz essa comparação, você vê que o segundo país com mais brasileiros em África é a África do Sul, que ele tem ali aproximadamente 3.900 brasileiros. Então, tipo, uma diferença de 21 mil brasileiros. Tipo, é absurda a diferença. Existe ali uma ideia clara de que há algo que liga Angola
do Brasil e que os brasileiros eles entendem como principal, que atrai os brasileiros para Angola, porque senão eles virão na África do Sul, até porque a África do Sul, sei lá, é tipo 3, 4 ou 10 vezes talvez, né, mais desenvolvida do que Angola. Cara, a África do Sul está em anos-luz da Angola. Além da África do Sul estar a anos-luz da Angola, a África do Sul seria o lugar mais plausível para brasileiros irem. Mas por que os brasileiros acabam vindo para Angola e não para outros países da África, como Moçambique, entre aspas? Eu vou falar isso no final do vídeo. Vamos lá terminar o raciocínio dele. Se mesmo assim eles preferem para Angola, existe ali alguma justificativa que faz os brasileiros irem para Angola. Eu já falei aqui várias vezes. Pode assistir outros vídeos para você ver isso se você não viu. Antes de ir para o segundo motivo, se inscreva no canal, deixe o teu like e compartilhe com mais pessoas, tá? E o segundo motivo de Portugal ter virado uma Guiana ou de os brasileiros estarem a colonizar Portugal é o facto da influência cultural. São filmes, novelas, séries. Então, se você tem disponível todos esses materiais dentro de um outro país, é claro que você vai influenciar a população. E a mesma coisa acontece em Angola, né? Eu acho que Angola é bem pior ainda do nível de Portugal. Porque você consegue perceber que Portugal ainda tem, como tem grandes universidades, tem pesquisa e tem outras coisas. E também Portugal é um país bem antigo. Você consegue perceber que ainda existe, né, muita coisa guardada. Já Angola, meio que um país que está a recomeçar do zero. Então você não tem muito essas características culturais, até porque nós meio que não temos histórias e isso complica muito, né? Nossa história é sempre contada a partir da época da escravatura, o que torna mais fácil a influência brasileira é Angola. Quem é, por exemplo, famoso no Brasil é também famoso em Angola, né? E muitas das vezes, se você é amado no Brasil, você vai ser amado em Angola. É odiado no Brasil, vai ser odiado em Angola, né? Brincadeira, né? E fica parecendo que nessa questão toda da tecnologia, do envolvimento social, Angola parece uma extensão de comportamentos do Brasil, entendeu? Por quê? Porque nós angolanos temos uma característica brasileira que eu particularmente aprecio, né? Aprecio uns 60%, que é de pegar a cultura dos outros, jogar para nós e fazer do nosso jeito. O brasileiro, por exemplo, faz isso. Ele busca qualquer coisa lá da gringa, leva para o seu território e faz melhor. Quer um exemplo? Memes. Começou lá na gringa. Os brasileiros dominaram essa febre. Angolanos também olharam para o que o Brasil faz com os memes, levaram para Angola. Então, essa característica social, eu particularmente gosto. Fica a parecer que somos uma extensão do comportamento social brasileiro. É, realmente. Imagina um problema social brasileiro, nós aqui temos. Imagina um. Acontece, tá? Isso também às vezes acontece. Mas isso é para dizer que o Brasil influencia culturalmente Angola, da mesma forma que influencia Portugal. A realidade é, quer queiramos, quer não, o Brasil está assim a colonizar, muito entre aspas, Portugal culturalmente. E a terceira questão aqui, pela qual brasileiros vão colonizar Angola, é o poder no ramo econômico. O Brasil atualmente é um dos países que mais investe em Angola, porque Angola é um bom pagador, né? Os brasileiros investem. E se um país investir no teu país, né, ele está participando ativamente da construção do teu país. E claramente que vai te influenciar. A influência brasileira na área econômica é muito grande. E os brasileiros em comum perceberam que Angola é totalmente diferente daquela Angola muito antiga e fala, sei lá, na televisão tradicional, né? E um dos comentários que prova isso é do Antônio, que é um brasileiro, está há 2 anos em Angola. Ele disse o seguinte: a minha maior dificuldade, escutei muitos comentários negativos, fiquei preparado para o sofrimento, porém gostei muito e notei que ou eu estava cego ou eu não via os problemas, ou os comentários negativos eram muito exagerados. Me convenci de que os negativos eram super, mega exagerados.
Eu gosto de como os brasileiros falam essas palavras assim, com muito grau superlativo. Curti e gostei muito dos meus 2 anos de Angola. Então você consegue perceber que os brasileiros em comum também começaram a perceber que Angola é totalmente diferente daquilo que... Principalmente as pessoas que viajam, tá? Porque, assim, pessoas que estão numa bolha. E então... Você consegue perceber que a maior parte das pessoas que vai, né, e faz também uma análise. Eu não estou a falar que Angola é um país bom, perfeito, nem nada disso, tá? Então interpreta também o que eu estou a falar. Eu estou a dizer que existem oportunidades que você não sabe muitas das vezes que tem, percebes? E você só vai saber se você sair e ir nesse país. É isso que muita gente está a fazer. Então, pessoal, sobre esse vídeo é isso. E se eu deixei um motivo pelo qual você acha que o Brasil está colonizando Angola e que Angola vai ser o próximo 29º estado do Brasil, comenta aqui e deixa um... E, bom, tem uma conclusão ali que podemos tirar, né? Querendo ou não, o Brasil acaba, sim, colonizando Angola culturalmente. Isso não sei se é bom ou é ruim. Cada um faz a sua análise e consegue tirar ali positividade ou negatividade. Porque acredito fortemente, né, que não é só coisas boas culturalmente que nós estamos a buscar lá do Brasil. Tem muitas coisas ruins também, entendeu? Mas, cara, é assim. Porque, afinal de contas, os brasileiros acabam entrando bastante em Angola. E nos últimos anos, né, de 2021 a 2022, teve um crescimento vertiginoso da imigração. Bom, o Brasil é o país estrangeiro que mais investe em Angola. Nessa vertente, bota o Brasil no patamar de exportar muita gente para cá, entendeu? Como, por exemplo, os chineses. Os chineses começaram a entrar muito em Angola quando Angola foi lá fazer cooperação com a China. Quanto mais empresas chinesas se instalavam aqui em Angola, mais havia necessidade de trazer aqui chineses que já entendiam sobre o que se trata para trabalhar e ajudar os angolanos. Acontece o mesmo com os brasileiros. Quando os brasileiros voltaram aqui para Angola, já de 2019, 2020, 2021, 2022 até os dias atuais. Bom, em 2022, quando o presidente Jair Bolsonaro veio aqui para Angola, muitas outras empresas também acabaram fechando cooperação com Angola. Em 2023 aconteceu o mesmo com o presidente em exercício, né, o presidente Lula também. Então, essa conexão que Angola voltou a ter com o Brasil acabou trazendo muitos brasileiros aqui para operarem as empresas em companhia com a ajuda dos angolanos. Particularmente, o Brasil está a ajudar a Angola ativamente a construir o país. E querendo ou não, os brasileiros vão vir aqui. Em contrapartida, muitas dessas imagens que a gente olha, né, sobre mulheres, principalmente mulheres brasileiras que acabam vindo aqui para Angola, né? Não, vou me mudar para Angola, não sei quanto. Cara, estão a vir, não por opção assim de escolha única, entendeu? Podem até fazer parecer, mas não por opção de escolha única. Muitas delas acabam vindo porque ou parente ou parceiro está aqui em Angola a trabalhar. Então elas vêm aqui para Angola. Idem também para angolanos que estavam lá, casaram e agora voltaram aqui para Angola, então as mulheres também estão a vir. Então é isso que está a trazer a esse alvoroço todo de brasileiros virem aqui para Angola, o crescimento todo é justificado por essa razão. Mas não podemos negar que existem muito mais brasileiros aqui em Angola do que em qualquer outra parte da África. Agora, África do Sul é um país também que está a atrair curiosidade dos brasileiros. E acredito fortemente que se Angola não tivesse guerra em 1975, hoje em dia aqui em Angola teria muito mais brasileiro do que tem brasileiro lá em Portugal. Com minha mãe. Com minha mãe, juro mesmo. Inscreva no canal, atenção no canal, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessados. Eu sou o Nuno Dalino. Nos vemos à próxima. Tchau.